eu sou a Letícia. E eu sou a Amanda e nós somos as Letindas. A gente tá trazendo hoje aqui no vídeo, tá, gente? Um reality que já tá sendo bastante comentado, tá? Antes mesmo de ser lançado, porque tá tendo muita polêmica, que é o Under 50. Então, se você já quer saber o que é que tá acontecendo, fica aqui no vídeo. E o Under 15, gente, é um programa de sobrevivência, né? Um reality show como qualquer outro. Porém, o que é a questão maior é que, como o próprio nome já diz, menor que 15. Então, todas as participantes são menores de 15 anos. O que é bem problemático, Pois né? é. Porque é um programa de sobrevivência. É Enfim. bem cruel, geralmente, né? Mas enfim. E ele foi anunciado, gente, como o primeiro projeto global de descoberta de jovens prodígios de K-pop. Nome enorme, né? É, extenso. Mas foi anunciado desse jeito. E se inscreveram meninas de mais de 70 países do mundo. Então, assim, chegou a muitos países Sim, mesmo, né, esse realmente. projeto. E foram selecionados 59 dessas meninas, tá? E quando eles anunciaram sobre o programa, eles também disseram que o programa ia, o primeiro episódio, ao ar no dia 31 de março de 2025. Vocês estão vendo isso aqui depois do dia 31 e vocês vão perceber que não foi ao ar. Então, vocês vão saber o porquê mais pra frente. Gente, e lá no início da produção do reality, tá? Já teve burburinho, já teve comentários, tá? Sobre essa questão da idade, tá, gente? Inclusive, na época que tava tendo ali as audições iniciais pro programa, tá, gente? Uma das PDs lá, né, diretora de produção que tem no programa, deu uma entrevista em junho de 2024 pro Sport Seul, onde ela falou sobre essa questão, né, que já tava sendo comentada da idade, tá? A Sorredin, tá, gente, que é o nome dessa PD, ela falou na entrevista que eles pensaram no programa, né, até 15 anos, porque eles estavam vendo que ali, nos realities que acontecem, né, os telespectadores estavam gostando muito dos candidatos mais jovens. Então, ela vendo isso, ela viu que é uma tendência no K-pop, e aí, vamos fazer um programa com crianças de até 15 anos. Que absurdo, gente. Depois dessa entrevista ali em 2024, ela já recebeu ali críticas, tá, gente, por essa ideia, né? Ideia erradíssima, tá? Os internautas fãs de K-pop, né, falaram que ela tava meio que lendo a tendência de forma incorreta. E realmente, gente, ela tá? E também comentaram sobre a questão do New Jeans, que é um grupo de meninas que debutaram Sim, muito elas jovens, são né? jovens. E são jovens, né? Mas que elas fizeram sucesso não por conta da idade, mas sim por conta da música, né? Das meninas, dos conceitos, né? Então, assim, nada a ver. E eu acho que assim, gente, eu acho que uma debutou menor de 15 e o resto não. Então, mesmo que elas sejam jovens, elas não eram crianças, né? Que eu acho que é o ponto, né? O negócio. E esse ano, né, gente, foi divulgada as participantes do reality. E aí o pessoal já ficou chocado, porque eles viram que as participantes tinham entre 8 a 15 anos, gente. Isso é muito absurdo, né? É porque eu acho que, assim, mesmo o nome tendo dito isso, eles terem falado que as meninas eram menores de 15, eu acho que ninguém esperava que realmente fossem tão crianças assim, né? E o pessoal ficou muito chocado, porque elas estavam com roupas muito curtas, né, muito adultas pra idade delas, porque, gente, são crianças, né? A maquiagem também muito forte, como se elas fossem meninas adultas. Sim. E muitos internautas também estavam comentando que o momento é meio problemático, porque eu não sei se vocês sabem, eu acho que provavelmente sabem, né, porque tá todo mundo comentando, mas saiu recentemente a polêmica do ator, né, o Kim So-hyun, que ele teria entrado em um relacionamento com uma menina menor de idade, né, a outra atriz também, a Kim Se-ryun. Também é muito problemático, então tá todo mundo comentando sobre isso, e o reality seria mesmo nesse momento também, então, tipo assim, um momento super errado com um programa super errado, sabe? Sim. E nas fotos promocionais também tinha um código de barra em cada menina, né, e o pessoal tava comentando que isso era meio estranho, sabe? Então, assim, tudo que a gente via sobre esse programa tava meio estranho. E no dia 13 de março, tá, gente, desse ano, relembraram aí uma entrevista que um outro produtor do programa, o Lee Kong-yoon, deu em 2024 pro TV Reports, tá, gente? Onde ele falava que ali, nas audições iniciais, né, tinha meninas de 5 anos que havia se inscrito pro programa, tá, gente? Pra vocês verem o nível, tá certo? E daí, quando relembraram essa entrevista, teve mais indignação e começaram a pedir o cancelamento do programa, porque tava muito absurdo, tá, gente? E depois desses muitos pedidos de cancelamento certos, né, gente, porque não é um ambiente para uma criança se estar, a emissora que tava ali, né, fazendo as coisas do programa, falou, não, gente, a gente vai rever realmente como é que tá as coisas e tal, isso a gente vai, né, colocar pro ar.
Logo após o pronunciamento, tá, gente? A equipe de produção do programa também emitiu uma declaração, tá? Onde eles defenderam o programa, tá, gente? Eles falaram que os participantes, né, aceitaram de forma voluntária listar no programa, São tá? crianças, elas não sabem de nada, gente. Pois é. Aí disseram que os responsáveis também concordaram, tá, gente, em participar. Falaram que a questão das roupas e das maquiagens, os responsáveis também aprovaram, tá? E que eles seguiram todos os protocolos para a segurança das crianças. Eles também falaram que ali durante as semanas de ensaio, tá? As horas que as meninas passaram ali não passaram de 35 horas e que tanto os responsáveis como a equipe ali da produção trataram de cuidar das meninas o tempo todo, né? Ter uma supervisão ali o tempo todo. Eles continuaram dizendo que eles ficaram muito decepcionados, né, gente? E que tanto os participantes como os responsáveis ficaram bem magoados, né, e surpresos com toda essa repercussão aí do programa. Nossa, que chocante. Gente, a ideia tava errada desde o começo, não sei o que é que choca, né? Mas enfim, aí depois de eles falarem isso, né, mandaram ali a declaração, aí lá no canal do Cria Estúdio, tá, gente, eles colocaram um teaser do primeiro episódio, eu acredito que seja, né, do primeiro, de 30 minutos, tá, gente? Onde eles mostram ali um pouquinho do programa e pediram para que os telespectadores, né, os internautas, assistissem, avaliassem por eles mesmos. No dia 25 de março, eles fizeram, né, as pessoas da produção, fizeram uma conferência de urgência em Seul para falar sobre o show, né? E nessa conferência foi levantada uma questão se o show ia ser exibido conforme o planejado ou não. Aí, gente, a CEO de coprodução Wang Hee-yong ficou emocionada durante a reunião, né? E derramou lágrimas, chorou, gente. E falou que as meninas estão muito magoadas com as distorções que estão fazendo sobre o reality show. E que não deve ser cancelado, porque senão o impacto emocional nas crianças, que são crianças, né? Ela não falou assim, mas eu tô falando porque são crianças. O impacto emocional nas meninas e nos pais seria muito significativo. Ai, gente, mas sinceramente, vou dar aqui uma brecha e falar logo a minha opinião. Deve ser cancelado, não importa o que elas acham, porque elas são crianças, sabe? Eu acho que vai ser pior se lançar. Acho que o transtorno vai ser maior, viu, gente? Eu acho que tá sendo um favor. Toda essa revolução para que não lance, né? No dia 28 de março, gente, a CREA Studio, né, anunciou no comunicado que seria cancelada a transmissão do primeiro episódio, que estava pro dia 31 de março, tá? E no comunicado eles falaram que foi devido a uma profunda reflexão, né? E que seria uma forma de proteger os participantes e reorganizar o programa. Mas até então, assim, até o momento não foi passada nenhuma data, né, gente? E a NBC confirmou também esse cancelamento dessa transmissão. Isso é o que a gente tem até agora que a gente tá gravando esse vídeo, tá, gente? E agora vamos dar a nossa humilde opinião, né, queridos? Que é porque o quê, gente? Eu acho que a grande polêmica disso é porque no reality show de sobrevivência, a gente tem um pouco de vivência sobre isso que a gente vê alguns. A gente sabe que é um ambiente super pesado, sabe? Para as pessoas que estão ali participando. Então, assim, nem adultos às vezes conseguem, né? Porque é muito hate, tem evil edit no programa, que distorcem muitas coisas que as meninas falam. Sim. E a gente não sabe o que é que isso daria pra essas crianças, sabe? Porque às vezes nem adultos suportam. Essas crianças vão suportar, gente? Elas não vão, sabe? Elas são muito inocentes, porque elas estão ali, elas acham que elas vão se divertir. E eu acho que elas realmente estão se divertindo na gravação, mas gosta, depois né? A gente não sabe. Porque ali você dançar, cantar é legal pra elas. Sim. Mas é um ambiente de competição mesmo assim, sabe? E é muito pesado isso, né? Eu acho que a consequência de ter esse programa lançado talvez seja pior do que esse não que elas estão recebendo agora, né? Eu acho que seria melhor realmente cancelar o programa agora, porque como a Amanda falou, são meninas muito jovens, do que elas sofrerem, o que provavelmente pode ser que elas sofram, né? Que a gente também não tá dizendo batendo martelo, vão sofrer. Mas o é pior a é que gente vê, né? eu acho que bate o martelo de qualquer forma, gente, porque a gente sabe que vai ter competição, as pessoas vão fazer competição com elas, sabe? É porque eu gosto dessa meninazinha, ela é melhor do que essa aí. Vão fazer, sabe? Porque é de escolha. Elas estão ali como realmente se fossem objetos que vão ser escolhidos. Porque até esse negócio de reality sobrevivência é meio pra se pensar, né? Sim. Que a gente pode se colocar nesse canto, assim, de escolher, votar numa pessoa que a gente, sei lá, eu acho que eu fico muito pensativa às vezes sobre isso, sabe? É verdade. Porque o ambiente do K-pop em geral é algo que a gente deve se pensar, né? É verdade. Fora outras questões também que são bem mais complicadas, né? Tem essa parte do reality show, mas também, infelizmente, a gente sabe que existem crimes, né, gente? Então, você abre, né? Você acaba expondo essas crianças pra
um pessoal, sabe, complicadíssimo. E falando sobre isso, pode até se pensar de que além dos produtores que tiveram essa ideia horrível de programa, os pais também são culpados, tá? Porque você deixar a sua filha ser exposta desse jeito, sabe? E você vê a roupa que estão colocando nela curta, de adulto, e você dizer que sim, eu acho muito estranho, sabe? Eu também acho, né? Porque se eu tivesse uma filha, eu nunca deixaria, gente, isso. Pois Porque é, muito perigoso. isso até as pessoas colocam muito na internet, né? Tipo, existe roupa de criança, roupa de adulto? Porque às vezes a maldade não tá no nosso olhar, mas tá na maldade de outra pessoa, sabe? A criança pode até achar bonito, você pode até achar bonito, mas tem gente que não vai achar, vai levar pra outro lado. Então, melhor não, gente. Tipo, descarta esse programa, por sabe? favor. Cancela. Deixa essas meninas crescerem fora dessas telas, Depois, fora desse né? ambiente. Se depois elas não gostam, né? Gostam de cantar, de dançar, deixa pra depois, né? Ali Quando elas passar um tiverem tempo. maiores de idade, elas decidem, sabe? Agora deixa elas serem crianças, deixa elas brincarem, deixa elas dançarem e cantarem em casa, Né? assistindo em casa, na TV, na sala, sabe? Eu fazia muito isso, né? Ficar Verdade. olhando na TV e dançando e nunca fui exposta dessa maneira e graças a Deus. Muito obrigada, mãe e papai. E hoje eu tô aqui bem. E esse foi o vídeo, né, gente? O que é que vocês acham dessa polêmica? Pode comentar aqui também embaixo. Se vocês também acham que deve ser cancelado, que eu acho que vocês acham, né? E aí, se houver outra atualização também, vocês podem comentar aqui se vocês souberem de outra coisa. E é isso. Até a próxima. Tchau!